Oi, minha gente, boa noite, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Para você que não me conhece, meu nome é Fernanda. Leitura para o signo de Capricórnio, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. É uma leitura intuitiva, coletiva, pode não ressoar com todos. Eu peço por gentileza que adaptem ao momento de vocês, tá bom? Gratidão imensa a todos os inscritos no canal pela confiança. Se você é novo e nova, te convido a se inscrever, deixe seu like, seu comentário. Me fortalece dentro da plataforma. Ativem o sininho, compartilhem o vídeo, leituras particulares, descrição dos vídeos, campo comunidade tem as informações, tá bom, minha gente? Quem puder hypar o vídeo, ficaria muito agradecida. Me fortalece dentro da plataforma, tá bom? Aqui no canal a gente tem a opção de tornar-se membro, tá certo? E também tem o Valeu Demais, né? Caso queiram também aí, de outra forma, apoiar meu trabalho. Minha gente, tô gravando aqui sem microfone, porque eu tô sendo na porrada com esse microfone, não é? Lá. Então, vamos trabalhar sem o microfone. Não tá dando certo esse microfone, eu não tô me dando... Tá puxado, tá puxado. Vamos que vamos. Signo de Capricórnio, tinha gravado ontem a leitura de vocês, chegou na metade do vídeo, o negócio parou de funcionar. Enfim, energia, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Mas vai deixar de ter vídeo? Não, não vai. A gente vai fazer. Energia. Opa, ia virar um cavaleiro de copas aqui, hein? Signo de Capricórnio, 9 de espadas. Vamos entender. Gente do céu, tá querendo falar o tarô? A carta do diabo. Eu tô sentindo um desespero aqui. Carta do diabo é vocês, né, Capricórnio? Energia de vocês em cima da mesa. Mas sabe o que eu tô sentindo? Que tem alguém na tua energia, não acredito que seja você, tá? Que tá numa aflição aqui. Mas aqui essa aflição, ela vem pelo fato de eu não conseguir manipular. De eu não conseguir mais seduzir, vamos dizer assim. Ou às vezes até um pensamento com relação ao como que eu resolvo algo. Vamos entender. Me fala mais. 2 de ouros. Tem alguém preocupado, sim. Tem alguém aflito, tem alguém, pode ser vocês, né? No sentido de repente, com relação à questão da vida de vocês, porque o 2 de ouros, ele traz uma energia de altos e baixos dentro do financeiro. Então, aqui, se estamos falando da questão financeira de vocês, pede-se, né? Um equilíbrio, sabe? Pede-se uma ponderação, na realidade, né? Para equilibrar uma situação, ponderar ela, entende? Então, vou trazer assim, né? Não gastar em demasia, né? Não sair gastando dinheiro com coisas supérfluas, entende? Vem para mim essa energia. Só que esse 9 de espadas, ele tá trazendo uma mente conflituosa, uma mente que tá aflita, uma mente que tá tentando raciocinar e tá tentando buscar uma saída. Uma saída. Entende? Como que eu resolvo algo? É porque tem alguém aqui que tá numa energia de não consigo mais. Eu vou dizer, trazer a energia de manipulação, tá? Ou persuadir, né? O Capricórnio. Pode ser que vocês tenham perdido o interesse em alguém aí. E antes, né? Essa pessoa, ela fazia algo que de alguma forma te seduzia. Só que acabou o encanto, né? Acabou o encanto, vocês perceberam alguma situação e decidiram sair. 10 de copas, tá vendo? A gente pode estar falando sim de relacionamento. 2 de ouros, 10 de copas. Como que eu faço para equilibrar um relacionamento, uma relação? Me fala mais. Energia, signo de Capricórnio. Me clarifica esse 10 de copas. Cavaleiro de espadas. É uma situação onde alguém parece que tá com medo de você seguir a vida, de você ir embora, de você realmente dar as costas para uma relação, para um relacionamento. A gente pode estar falando também de repente de família. Entende? Só que esse cavaleiro de espadas, ele tá para mim, como abriu com o 9 de espadas e o cavaleiro de espadas, percebe que aqui a gente tem uma pessoa que tá em aflição?
né? Porque é como se esta energia aqui, ela soubesse, o ele, independente aqui de sexo, gente, ficou um negócio aqui, esse negócio não sai, né? Aí agora eu piorei a situação, que agora a boca ficou torta. Então, aqui é como se uma pessoa, ela ficasse preocupada realmente. Aqui também tem um receio de uma descoberta, né, Capricórnio? Enfim, mas eu sinto um medo de você realmente soltar algo e seguir adiante. De repente, até de você cansar. Capricórnio cansou. Capricórnio cansou da instabilidade, né? Capricórnio cansou aqui das falsas promessas. Capricórnio cansou. Me fala mais. Então tem uma preocupação. 4 de copas, tem um certo receio, um medo de perder, né? Existe um certo apego também com relação à sua energia, Capri. Existe uma situação onde a pessoa que ela tá com ela tem apego emocional, ela tem uma tristeza. Vocês podem estar afastados de alguém, tá? E essa pessoa realmente ela tá refletindo em como resolver essa questão. Porque o 4 de copas é, né, uma outra oportunidade. Então, alguém tá com medo de ser esquecido de vez, eu vou dizer assim. E de repente surgir no teu caminho uma nova energia, uma nova situação. Signo de Capricórnio. Me fala desse 4, muita carta, tarô. Uma carta, por favor. 6 de copas. Eita, que tem alguém aqui que do passado mesmo. Ou é alguém do teu passado que tá querendo retornar, ou é alguém que tá com medo de perder você para um passado. Você não é mais o mesmo. Tem uma situação assim também. Você não é mais o mesmo do passado. Mas lógico, as pessoas elas, né, mudam e é normal isso. Rei de espadas. Vocês estão se colocando de forma fria aí dentro de uma situação e tá deixando uma pessoa aflita aqui. Né? Vocês podem estar em silêncio. E tem uma energia aqui de alguém que tá nessa preocupação com relação a perder você de alguma forma. Tem uma situação que ela tá saturada, vocês estão nesse Rei de Espadas, é como se vocês olhassem, né, para a caminhada, para a jornada, para, né, dessa situação com alguém e falasse, cara, isso aqui já deu, já cansei, eu já lutei, eu já batalhei, eu já guerriei, eu não quero mais. Eu não quero nem que, ainda que você parece que está dentro de um contexto, com alguém, dentro de uma situação, traz uma energia de que você não quer mais lutar por alguma questão. 6 de espadas. Tá vendo, ó? 10 de copas, 6 de espadas. É você realmente falando, não quero, eu não quero. 2 de ouros, rei de espadas. Você refletindo. Para mim, esse 2 de ouros, ele tá representando você. Você está numa energia de frieza, trazendo para alguém este questionamento. Parece que por conta da tua, eu vou dizer assim, entre aspas, desistência, com relação a batalhar e insistir por algo, aqui tem uma pessoa que ela tá assim, o que será que tá passando pela cabeça do capricorniano? Será que tá pensando em ir embora? Será que tá pensando em desistir? Será que vai voltar para alguém do passado? Vamos falar mais. Mas tem alguém aqui em conflito querendo resolver uma situação com você, é o 9 de copas. O 9 de copas é a liberdade no campo emocional, né? O 9 de copas é a alegria, é o preenchimento emocional. É eu me sentindo feliz. Primeiro me traz uma certa dor, mas eu aceito a situação e depois eu me sinto liberta do contexto. Carta do Papa no fundo do maço. A gente tá falando de contrato, a gente tá falando de relacionamentos. Por que dessa situação para Capricórnio? A sacerdotisa.
A carta da justiça. Eita. A carta da estrela. É como se essa questão aqui para vocês é como se fosse até uma justiça sendo feita. Através até mesmo da espiritualidade, ó. Carta da justiça na carta da estrela. É como se vocês falassem, é como se vocês tivessem intuído, ou vocês observaram bastante alguém, uma situação, ou teve aqui de repente até uma descoberta. Me fala mais. Rainha de paus, 8 de paus e 5 de paus aqui. Aqui é muito uma situação de, eu não sei, parece que alguém descobriu alguma coisa. Porque a sacerdotisa, ela fala da observação, do porquê algo você observou, ou você precisa observar, de repente, ou você está enxergando essa situação como sendo uma justiça divina, não justiça dos homens, entende? Porque essa rainha de paus, ela fala de alguém manifestando, alguém atraindo. Me fala mais. Tá meio complexa essa situação aqui de vocês, hein? A carta da temperança, que é a cura, que é a passividade dentro da situação. É como se tivesse alguém na tua energia que tá passando por algumas questões aí, que envolve sim a sua pessoa, tá? Onde ela mesma ou ele mesmo aqui que manifestou a situação, entende? A própria pessoa trouxe esse conflito pro caminho dele ou dela. Pera aí, minha gente. Deixa eu pegar aqui o meu oráculo de Deus. Vamos clarificar, porque isso aqui para mim tá muito complexo. Pode ser que alguém tentou te prejudicar e a pessoa agora tá colhendo e você descobriu. Me clarifica essa situação, por favor. Vamos de oráculo de Delfos pra gente tentar entender melhor este contexto. Mas assim, o que dá para entender é que tem uma pessoa sim aflituosa com relação ao fato de querer resolver com você uma situação, com medo realmente de você partir, tá? De você realmente deixar um contexto, de você realmente dar as costas em suas mãos. Deixa eu tampar aqui que não pode mostrar, né? Tá vendo? Em suas mãos. Me fala mais. Olha, o Capricórnio, é uma situação que vai depender muito aqui da sua pessoa, se você vai querer permanecer dentro deste contexto, porque é como se você tivesse, de certa forma, já observado aqui alguma coisa. Você está sendo intuído, ó, a carta da intuição, deixa eu cobrir aqui assim. A carta da intuição, tá vendo? A intuição. Então, a sacerdotisa na justiça, ela tá falando do quê? Ela tá falando de que você está sendo intuído com relação a algo, tá? Então, a justiça dessa situação, ela tá para você resolver. Por isso que esse rei de espadas, ele tá abaixo do 2 de ouros, porque é uma situação que ela tá realmente aí desfavorável. Ela não tá em equilíbrio, né? Ela não tá em equilíbrio. Então,
é como se você já tivesse, de alguma forma, dado a oportunidade de alguém mudar a carta da estrela. Então, tem uma situação que talvez você ainda esteja permanecendo, mas é como se talvez você tivesse que entender que, assim, o que poderia ser feito dentro do contexto, você já fez. É isso que eu estou sentindo aqui. O juízo. E que quem quer que esteja passando por algum tipo de situação, eu vou cobrir aqui assim, ó, o juízo, tá vendo? E quem quer que seja que está passando por qualquer tipo de situação, que hoje, no momento, está aí em aflição com relação a você, com relação ao fato de repente, você tomar uma decisão de ir embora, é uma colheita da própria pessoa isso daqui. Alguém tá tendo uma cobrança. E essa cobrança, ela tá vindo por conta da espiritualidade. Só que tem uma pessoa, pelo que eu tô entendendo, que assim, ela, quando ela não valorizou, talvez ela, sei lá, ela pudesse ter entregado mais, ela pudesse ter feito mais. E agora ela tá aqui, aflita dentro da situação. Ô, meu pai amado, a gente tá falando de uma relação. Almas gêmeas e proteção. A gente está falando de uma relação. A gente está falando de uma relação que ela está sendo protegida e que tem alguém tentando atrapalhar. E essa pessoa, ela pode lhe ser familiar. É isso que... Essa rainha de paus no 8 de paus, não 5 de paus, é alguém... Por que dessa situação? Porque a sua intuição, ela tá falando para você o seguinte: tem uma pessoa aí na tua vida, alguma situação que essa pessoa tá causando, que ela vai receber aquilo que ela merece. E você, Capricórnio, não vai poder fazer nada. Por quê? Porque você gosta dessa pessoa. Você tem ela na sua vida como sendo uma pessoa que faz parte do seu meio familiar. O sentimento aqui é esse. Só que essa pessoa, ela não tá numa energia de querer, vamos dizer assim, o seu bem ou o bem de uma relação que você se encontra, de um relacionamento que você se encontra. Ela tá numa energia de querer realmente atrapalhar, porque antes ela entendia que ela tinha domínio sobre você e que agora ela não tem mais. Então ela tá entendendo que o fato de você estar de repente com alguém que seria aqui no caso a pessoa que você está vivendo hoje, que você está se relacionando hoje, independente se você está dentro de uma relação casado ou você está envolvido casualmente com alguém, existe uma pessoa na tua energia que ela está tentando atrapalhar este contexto, porque ela perdeu o poder sobre você. Entende? Porque talvez antes você de repente tinha muito sentimento pela questão, tinha muito cuidado, muito sentimento pela essa pessoa, pela questão de você trazer ela para sua vida como sendo um ente querido, uma família. Só que aqui é como se já foi mostrado para você que essa pessoa ela estava prejudicando, tentando te prejudicar. De forma meio que velada, ela estava tentando causar situações. Então, aqui tá falando assim, Capricórnio, não compra a briga de uma pessoa que você conhece, que você tem sentimentos, entende? Deixa essa pessoa ir ou se afaste você dessa pessoa. Por quê? Porque esta pessoa, ela não aceita, e isso envolve questões de relacionamentos amorosos. Ela não aceita que você está dentro de uma nova situação ou que você está conhecendo uma nova pessoa. Então, ela entende, tá batendo muito forte aqui no meu mental, um sentimento de posse. Ela entende que você é dele, que você é dela. E como ela, de alguma forma, talvez ela exercesse, né, no momento em que estava na sua vida, um poder e ela foi retirada, você de alguma forma percebeu e perdeu o encanto e retirou essa pessoa do teu caminho, essa pessoa, ela está de forma velada, como ela faz parte do meio,
meio social, meio familiar, meio aí, alguma coisa, tem alguma coisa que é familiar com relação a essa pessoa, ou um lugar, um ambiente, não sei, essa pessoa, ela tá tentando realmente criar atritos. Por isso que o 5 de paus vem na temperança falando assim, Capricórnio, pondera a situação. Não entra na treta, não compra a briga. Deixa o circo pegar fogo. Por quê? Porque essa pessoa, ela realmente está na maldade pelo fato de não aceitar que ela não exerce mais um poder sobre a sua pessoa. Às vezes não era nem que você tinha um relacionamento, mas de repente você tinha uma amizade. Alguém aqui não aceita que você foi viver a sua vida. E qualquer situação, até mesmo a aflição, que essa pessoa esteja passando, é colheita dela por ter, de alguma forma, tentado atrapalhar algo na tua vida. Aqui é a justiça e a espiritualidade, né? Você tem aqui a carta da proteção com a carta das almas gêmeas. O que diz o quê? Que alguém estava tentando atrapalhar. Primeiro que vocês são bem protegidos, tá? Vocês são bem protegidos. Não necessariamente a alma gêmea, ela pode ser aqui a questão do relacionamento, às vezes é uma amizade. Mas aqui eu sinto que alguém tá colhendo o que plantou. Por isso que eu peguei o oráculo de Delfos, que eu falei, pera, que isso aqui tá meio confuso. Tá meio estranho. Então, o que eu tô entendendo? Que você vai ver uma pessoa passando por maus bocados, vamos dizer assim. Muito aflita, muito preocupada, muito isso, muito aquilo. Para alguns, esta pessoa tentou atrapalhar uma situação através de magia, tá? Através de trabalho mesmo. Para criar atrito, para criar desavença entre vocês aí e o meio, entre a família ou até mesmo entre o relacionamento de vocês. Porque a pessoa, ela não aceita que você seguiu a vida, tá? Não aceita. Ela não aceita, na cabeça da pessoa, ela te perdeu. Muito forte questão de relacionamento. Então tá falando assim, não entra na treta, pondera, tá? Porque realmente você vai ver uma pessoa assim, passando por alguma situação. E é por conta da questão do sentimento familiar, você pode acabar querendo que comprar a briga, tentar defender alguma coisa que assim, aí tá falando pra você, não faça e deixa, porque é a colheita da pessoa, tá? Porque ela tava fazendo com ele algo aí nas tuas costas com o intuito de te prejudicar. Prejudicar você no sentido de você ficar ali para ele ou para ela, entendeu? Signos envolvidos: Libra, Gêmeos, Aquário, Câncer, Escorpião, Peixes, Áries, Leão, Sagitário, Touro, Virgem, Capricórnio. Temos todas as energias predominantes: Câncer, Libra, Capricórnio, energia de vocês, Aquário, Sagitário. São essas energias que estão prevalecendo aqui na mesa, tá bom? Mas não se apeguem aos signos. Bora de baralho cigano. O que mais para os capricornianos e capricornianas? Agora eu entendi, porque ela começou uma coisa aqui meio confusa. A carta do peixe. Você pode ser uma pessoa que estava ajudando essa pessoa, né? Até mesmo financeiramente aí, tá? Você estava de alguma forma ajudando. Ó, o peixe na nuvem. Por que a tua vida não estava acontecendo? Por que o meu financeiro não estava indo? Porque tinha alguma coisa aqui que ela estava sendo, é, é, eu vou dizer que atrapalhando o teu caminho, uma nuvem no caminho. O caminho, ele não está falando exatamente de uma escolha, ele está falando que algo na tua vida que estava acontecendo, estava crescendo, estava tendo uma prosperidade, uma abundância, ela foi meio que, como que eu vou dizer? A energia, ela foi atrapalhada, porque eu tenho a carta da nuvem. Por conta disso aqui que alguém fez, por conta de algo, por conta de um atrito, entende? A carta do caminho na carta da lua. Algo estava realmente no seu caminho que você não estava vendo. A carta do jardim. E eu acredito que isso vai ser exposto para você, tá? Ou vai ser exposto para você. Eu sinto sendo exposto dentro de um meio. Alguém vai ser exposto. Pode ser que seja por isso que essa pessoa ela tá aflita. A própria espiritualidade, carta da estrela. A chinela vai cantar aqui para alguém. Aqui alguém vai ser exposto. Aqui alguém foi descoberto que estava realmente fazendo algo com o intuito de te prejudicar. No sentido de te atrapalhar na tua vida por não aceitar
um afastamento seu. É isso que eu estou entendendo aqui. Por ter perdido de alguma forma o controle e domínio sobre a sua pessoa. E esta pessoa, ela vai ser exposta. Então, a preocupação aqui é justamente isso. Porque essa pessoa, ela tem um apego muito grande à sua pessoa, um sentimento de posse muito grande sobre a sua pessoa. Ela confunde sentimento genuíno com possessividade. Então, tem uma energia realmente que alguém mexeu alguma coisa aqui, alguém fez algo para poder atrapalhar, às vezes não fez magia, mas tentou criar, gerar uma confusão, um atrito, seja ambiente de trabalho, tá forte questão de relacionamento, mas seja ambiente de trabalho, seja ambiente familiar, alguém tentou realmente causar uma confusão e colocar você no meio com o intuito de atrapalhar o contexto envolvendo uma outra pessoa para que você saísse de uma situação. Para que você, de repente, abandonasse aí uma pessoa. E essa pessoa que estava causando esse kikiki todo, estava atrapalhando, de repente, até demais áreas da sua vida. Só que essa pessoa, ela vai ser exposta. Porque aqui, ou você, alguém descobriu, ou a própria espiritualidade vai dar um jeito de expor. Como eu tenho sacerdotisa, existe uma figura oculta dentro dessa situação que vai fazer a justiça. Existe alguém que estava só juntando algo, que estava só observando, e essa pessoa vai fazer a justiça acontecer. E quem vai fazer a justiça acontecer vai expor essa outra parte. Adapte ao seu momento. Porque é isso que eu tô sentindo aqui. E aí, como você tem sentimento por essa pessoa, tá falando assim, deixa. Porque é uma colheita, tá? É uma colheita porque tava tentando te prejudicar, então a pessoa ela vai colher aquilo que ela mesma plantou. Não entra na briga, não entra na pilha, fica na tua. Porque eu sinto aqui que realmente a pessoa parece que tem uma coisa assim com você, sabe, meio que uma obsessão assim com a sua pessoa, e aí por conta disso a pessoa agiu aqui. Por conta de desespero, não justifica, mas agiu aqui de forma errada para que você não partisse, para que você não fosse embora, e agora vai ter essa situação. Tá certo, minha gente? Essa leitura que eu tenho para vocês, eu acho que veio muito mais no sentido de esteja preparado, porque isso aqui provavelmente pode vir a acontecer, pode vir à tona de alguma forma ou de outra. E pode vir aí a te chatear, porque de repente você não esperava, por talvez aí ter uma consideração com relação a alguém, tá certo? Gratidão imensa, fiquem com Deus e até a próxima leitura. Beijo!